Ei, pessoal, tudo bem? Alguns alunos pediram para eu tratar dessa polêmica que está acontecendo no Brasil agora recentemente, e eu vou falar, então é óbvio que eu falo na ótica constitucional, das ciências políticas, do sociologia, TGE, né? Não falo em termos políticos propriamente dito, né? Então, muito bem. A partir de 1789, o mundo conheceu a sistematização de Montesquieu com três poderes. Nós já tivemos, por exemplo, em Roma antiga, magistrado, nós tivemos o imperador e nós tivemos o Senado, mas não tinha a mesma lógica de Montesquieu, onde um poder fiscaliza o outro, sendo independentes e harmônicos. Isto é importante para a gente entender o que aconteceu hoje no Brasil e vem acontecendo, né, atualmente. Então a gente tem os três poderes: um é o legislativo, o outro é o executivo, o outro é o judiciário. A ideia até é de que o poder emana do povo, portanto o poder é único. E existem três funções, mas a gente aprendeu a chamar de três poderes. Então, o legislativo é aquele que faz as leis. Olhem só. Ele ouve o clamor popular, é escolhido pelo povo e traduz a vontade popular em leis. A lei é o que obriga alguém a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. O executivo é exatamente esse poder, administra o Estado, cumpre as leis e faz cumprir as leis. E o judiciário? O judiciário é um órgão técnico. Estes dois primeiros eram políticos. O judiciário é técnico, significa dizer que ele é o órgão com capacidade técnica para dirimir os eventuais atritos sociais mediante provocação. Significa dizer que o judiciário não age por vontade própria, ele age mediante provocação. No Brasil, a gente tem a polícia judiciária. A polícia judiciária não quer dizer que ela seja do judiciário. A polícia judiciária é aquela polícia investigativa que vai preparar o processo judicial. Então é ela que vai juntar as provas, é ela que vai ouvir os depoimentos e etc. E encaminha para o Ministério Público. O Ministério Público é o órgão que acusa, é o órgão de defesa dos direitos difusos. Então houve um crime, esse crime não é simplesmente contra a família da vítima ou contra a vítima. Esse crime é contra toda a sociedade. Portanto, quem se manifestará será o Ministério Público em defesa de toda a sociedade. Então está feito o cenário daqueles chamados órgãos de república, que tem sido dito na televisão, órgãos de Estado. Olha só, você tem a polícia ostensiva, que seria a polícia militar, a polícia federal também é, a polícia civil também é, mas a prerrogativa principal da ostensiva é da polícia militar. Encontrou o crime, o cenário do crime, ela não investiga, ela apenas relata aquilo que ela encontrou. A polícia civil, vinculada ao Estado, e a polícia federal, vinculada à União, é que farão a investigação. Por isso que elas são chamadas de polícias judiciárias. Por quê? Porque elas vão montar o processo que irá originar a ação no judiciário, mas elas não são polícias do judiciário. Espero que isso tenha ficado claro. Terminada essa fase da polícia, é encaminhado para o Ministério Público, que é quem acusa. O Ministério Público, entendendo que está com provas robustas e tem ali realmente a existência de um crime, encaminha então para o Poder Judiciário. Então ele vai propor a ação, quem faz isso é o Ministério Público. Ou seja, na lógica, aquele que encontra o crime não é quem investiga, aquele que investiga não é quem acusa e aquele que acusa não é quem julga. Essa é a lógica instaurada numa república. Por outro lado, aquele que faz as leis não é quem julga, aquele que faz as leis não é quem as executa. Por outro lado, quem as executa não faz as leis nem julga, embora possam haver momentos em que um vai fazer o que seria competência do outro. Por exemplo, um processo administrativo tem um julgamento interno do próprio órgão. O processo de licitação tem compra, tanto no judiciário como no legislativo, e em tese seriam atos típicos do executivo. Mas isso fica para outro momento. Muito bem, o que aconteceu hoje? O presidente da República nomeou para um cargo de recrutamento amplo alguém de sua confiança. Até aqui está tudo certo. Esses cargos de livre nomeação e livre exoneração, eles não precisam realmente de motivação. Basta ser a vontade daquele que tem poderes para, tanto para nomear como para exonerar. O problema é que fica sujeito à lei e aos princípios gerais de direito. Então, a lei, direta e objetiva, lei do nepotismo. Então, se for alguém vinculado ao nepotismo, aquela pessoa que tem poder para nomear não poderá nomear. E hoje o que aconteceu? Não foi nepotismo. O que aconteceu foi que
numa decisão liminar, que é possível, porque a decisão liminar ela não é decisão terminativa de um processo, ela acaba acontecendo por indícios, ela acaba acontecendo às vezes por um perigo na demora em decidir, pela fumaça do bom direito, ou seja, há ali indícios de direito, há ali indícios de um risco e vem uma decisão judicial por cautela. Essa decisão judicial, ela realmente pode se dar por mera presunção, por mero indício, né? Não pela agressão ao direito constatada. Então ali, na fundamentação do que eu tive acesso, o que dá para entender é que o ministro entendeu que houve agressão à legalidade e à moralidade. A legalidade pode até haver um debate, porque não houve diretamente uma agressão à legalidade por presunção de que o presidente da República teria dito a um ministro, que agora é ex-ministro, que ele queria fazer interferência na Polícia Federal. Não fez a interferência, então não houve a ilegalidade propriamente dita, houve apenas uma possível manifestação dessa vontade, porque até agora houve a fala do ministro, mas não houve o reconhecimento em processo do presidente, embora o presidente tenha dito que ele entende isso, que não é interferência, mas que tem que ser alguém que ele consiga ter acesso a hora que quiser. Muito bem. Esse acesso, ele é estranho e não é. Por quê? Porque o diretor-geral da Polícia Federal, ele é administrativo. Então, informações de cunho genérico, esse diretor até poderia passar. Não pode passar informações sobre investigação, relatório e conclusão. Isso ele não pode. Mas, de qualquer maneira, o ministro acertou ao tratar, o ministro Supremo acertou ao tratar do princípio da moralidade. Por quê? Porque se o presidente, em tese, já disse que quer nomear alguém para que ele tenha acesso a informações, inclusive de processos de pessoas que ele tem interesse, investigações, né, que ele tem interesse, não soa muito bem em termos de moral, e moral é aquela conduta que a ação, que o Estado espera eco, né, a sociedade espera eco nos atos do Estado, realmente não soa bem. Parece estranho que o presidente tenha dito que quer nomear tal pessoa porque tem acesso àquela pessoa, e aí é aquela pessoa que está no cargo. Realmente não fica bem. O acesso enquanto presidente é um acesso formal, não tem problema nenhum. O presidente manda um comunicado por escrito, a pessoa devolve o comunicado por escrito, até inclusive negando, se for o caso. Agora, esse conhecimento de porta, né, de telefone, de família, de cozinha, esse conhecimento muito próximo, esse acesso muito próximo, ele realmente é temeroso e pode agredir aí realmente um conceito de moralidade já firmado de forma robusta na República Brasileira a partir da Constituição de 88. Bom, então, em princípio, numa análise técnica, pode haver uma tendência a discordar, mas lembre-se, é só uma liminar. Agora, numa análise mais ampla, na ótica inclusive de ciências políticas, sociologia, teoria geral do Estado, essa decisão é boa, porque essa decisão mostra para o dono do poder que o poder não pode ser exercido como ele bem entende, inclusive em seu próprio favor. Mostra para o dono do poder que, na verdade, ele está no poder, mas o poder é do povo. Ele tem que exercer em prol do país e não de acordo com seu interesse pessoal ou com seu interesse de diretriz governamental. Isso é importante. Olha só, nós tivemos uma decisão assemelhada quando a Dilma iria nomear o Lula para um ministério. Houve um impedimento do Poder Judiciário. E agora foi no mesmo sentido, isso parece saudável para o fortalecimento de uma república democrática. Nós temos que levar o nosso país a sério e essa decisão é boa. E não se esqueça, o fato de você ter entendimentos convergentes com aquele que está no poder não deve fazer com que você analise esses atos praticados de forma cega, como se você fosse um torcedor ou um religioso torcendo por uma fé ou por um time. Você tem que ter a capacidade de análise crítica e essa capacidade de multiplicar essa análise crítica em prol do país e não em prol de uma plataforma de governo que pode até soar como boa, mas que na prática você pode entender que não é assim tão boa. Ou seja, a gente tem que ter a capacidade de analisar
os fatos e não as pessoas. É um dos princípios de direito impessoalidade. É isso aí, pessoal. Fico por aqui. Um abraço. Podem mandar para mim as dúvidas que vocês tiverem, que eu gosto de falar com vocês e gosto de tratar desses temas. Forte abraço.